faz com que, mesmo a ideia de ação, tida como um conceito essencialmente liberal e individualista, seja, de fato, um conceito já juridicizado a partir de uma publicização. Veja, quando o Giovenda escreve, ele escreve inspirado na ação no sistema de direitos, ele escreve a partir de um vínculo com a ideia de potestas, que vem extraída do próprio pensamento publicístico tedesco, alemão. Há um nascimento da TGP como publicização transversal, e não meramente uma teoria do processo civil que é privada. Ora, a possibilidade da conta de os dois fenômenos do processo civil e do processo penal vem através de uma expressão chamada instrumentalidade. Ou instrumentalità para os italianos. Isso vem na base. Isso vem na base. Isso é uma das questões. O código Rocco, segundo o Marco Nicola Miletti, está sentado em dois conceitos. Conceito de ação. Olhem quantos artigos nós temos no Código Processual Penal Brasileiro sobre ação penal. Olhem quantas páginas são dedicadas pelos nossos autores sobre o tema da ação penal. Que, inclusive, diga-se de passagem, é um dos terrenos mais consensuais no plano do processo, onde tem menos divergências, onde há mais exegese. O segundo, relação jurídica. A ideia de relação jurídica, ela vem pelo Bilow, que é o cara que está centrado no publicismo tedesco, passa para o plano do processo penal através do direito penal pelo Rocco. Vem do processo civil para o direito penal, melhor, vem pelos alemães, direito privado, processo, administração, direito penal, processo civil e penal. Isso é a relação jurídica no movimento de tentativa de cientificização. Nesse aspecto, a teoria da relação jurídica é aquela que vai permitir que o Estado organize politicamente como pensa o processo. Por isso ela é a mais gasosa no sentido de penetração dos influxos políticos, porque eles estão todos eles fora do direito. Eles são dados pelos aspectos políticos. E a teoria da relação jurídica, ela é de forma consensualmente adotada no período fascista por todos os autores que participaram do regime. Pergunta: mas o Bilow não pensava nisso. Não, de fato não. Mas, de novo, é esse instrumental. Se o instrumental serve para isso, então ele se presta a muitas coisas que não são, digamos, dignas. E aí eu poderia citar mais umas outras coisas, mas assim, o texto-chave para poder entender como é que se pensa a relação jurídica no processo penal é do Mauro Angione. Sem esse texto não dá para escrever nada sobre o processo penal e relação jurídica. Nada. Porque é ele que vai fazer a transposição. Esse é o cara que vai analisar com maior profundidade a ideia de relação jurídica no processo penal, embora o Mauro Angione, embora tenha uma crítica importante do Guarnieri, de Giuseppe Guarnieri, sobre a ideia de relação jurídica, que é uma crítica contundente, nem para falar da crítica do Goldschmidt, que é uma crítica importante também sobre a ideia de relação jurídica. Esses são os conceitos de relação jurídica e ação. Esses são os conceitos que vão ser pensados como movimento de articulação. Nós temos então um tecnicismo que vai dar o suporte doutrinário. O suporte doutrinário vem desde então do tecnicismo. Nós vamos ter vários autores aqui que aparentemente são comprovados como a maior e mais robusta expressão da democracia processual e que de fato tiveram uma participação intensa no período fascista. Vamos começar com alguém que vocês já ouviram falar, Francesco Carnelucci. Claro, o Carnelucci é um autoritário, é um conservador, melhor dizendo, né? Tem toda a perspectiva católica de pena sobre ele. Ele vai dizer que a pena é um bem. Mas a perspectiva é diferente do Francisco Campos, sim, mas chegou ao mesmo resultado, então, por vias tortas, né? Vias diferentes. Mas vamos ver algumas impressões do Carnelucci. Uma delas, ele vai dizer assim: é fácil criticar o Giuseppe Maggiore, como eu fiz,
como eu fiz ontem, dizendo que, a começar pelo título, direito penal totalitário no Estado totalitário. Esse é fácil, né? Porque não compromete. Né? O cara sabidamente é vinculado ao regime mais radical. Mas o papel do Carnelucci, o Carnelucci foi um dos caras que foi encarregado de elaborar um projeto de código de processo civil. Quando eu fazer uma leitura dele, dizendo, não, ele tentou reduzir danos. Essa é a leitura comum. Eu posso fazer essa leitura. Eu posso agregar mais algumas questões aqui. Vamos ver um artigo chamado A Equidade no Direito Penal. A Equidade no Direito Penal. Vou ler essa passagem de novo. Veja, eu peço desculpas, mas como hoje eu estou trabalhando com material essencial, que são as palavras, eu não quero atalhar o pensamento. Não há razão alguma pela qual um ato socialmente danoso, não expressamente previsto pela lei, não possa ser punido. Que os primeiros a bradar tal prejuízo tenham sido os russos é uma verdade que deve ser conhecida e da qual não necessita trazer excessivas razões de desconfiança. Do ponto de vista jurídico, a Revolução Russa representa a ponta extrema daquele movimento de reação contra o monopólio legislativo que caracteriza o nosso século. A ideia simples e decisiva é de que se confia ao juiz para formar o comando penal no que diz respeito à sanção, não há motivo para não confiar a ele também a formação do preceito. Ou seja, basta a equidade, não precisa legalidade. Então, do insuspeito, né, entre aspas, isso, Carnelucci. Além desse texto, tem um texto, não, vários textos. O Lições sobre o Processo Penal, o Carnelucci defende o uso da tortura para chegar à verdade. Que, inclusive, a tortura produz um bem, vai fazer o cara confessar, é como se você tirar a doença de alguém. O Tarello, o Giovanni Tarello, ele vai escrever não só sobre o Carnelucci, sobre outros, vários tantos autores. O Carnelucci escreve em defesa da tortura várias vezes. Numa delas ele recebe a réplica do Calamandrei. Ele escreveu em favor da analogia ou da equidade como substitutivo da legalidade do processo penal. Ele vai escrever sobre a retroatividade da lei penal. E ele depõe num processo em que o Dino Grande, que foi o último ministro da Justiça do período fascista, foi acusado por crimes fascistas. E o Carnelucci, como é testemunha do processo, arrolado pelo Dino Grande, ministro da Justiça. E o Carnelucci fala que não tinha nada a ver com o fascismo. Não tem nada, foi ministro de Justiça, mas ele não estava ligado. Não, ele não tinha domínio do fato, não tinha domínio da organização. Veja que é um sujeito altamente engajado, é o sujeito que mais produz textos jurídicos na Itália, prévio ao período, depois do período, ele vai ser encarregado de um novo projeto, mas não só o Carnelucci, tem outros autores aqui envolvidos. Veja só, mas eu ainda não saí do Carnelucci. O que eu particularmente gosto é a defesa dele num processo contra o Júlio Evola. Evola foi um dos continuistas, né, do fascismo. Então, por duas obras o Evola ele é denunciado por apologia ao fascismo. Uma chamada Orientamentos e outra Revolta contra o Mundo Moderno. Então o Carnelucci vai ser o advogado do Evola. Então veja, olha só a defesa do Carnelucci, é genial. Mas assim, Evola, que é um fascista, ele podia ter tido a crença de ser fascista, mas ele percebeu o erro a partir da dificuldade que ele tinha de conhecer a si mesmo. Não é que ele achava que era fascista, mas esse fascismo que ele pensava ter era fruto do mau conhecimento de si mesmo. Essa é a defesa do Carnelucci no processo em que o Evola é processado. No mesmo processo, quando o Dino Grande, ministro da Justiça, o Calamandrei também vai dizer não, ele não teve nada a ver com o regime. O Calamandrei é um caso mais difícil, porque o Calamandrei é um autor reconhecidamente, a literatura, de uma maneira geral, ela afirma se tratar de um antifascista. Contudo, tem uma biografia do Calamandrei, que é a do Franco Cipriani, em que
por exemplo, se descobre por uma carta, pelos rascunhos deixados pelo Calamandrei, que quem escreveu a exposição de motivos do Código de 40, que foi ele mesmo que elaborou, mas quem assinou foi o Dino Grande, foi o Calamandrei, né? que é um monumento, é uma ode ao fascismo. E aí vem o Tarufo dizendo que o simples fato de uma exposição de motivos ser daquela forma não tem nada a ver com o conteúdo do código. Ou seja, de que a exposição de motivos pode ser autoritária, mas o conteúdo não. Então veja, é um negócio sem sentido, né? Então você faz uma exposição de motivos, é como se mutatis mutandis, você faz uma exposição de motivos trabalhista no código, no processo penal, não vale nada. Desde que o Código Penal, mesmo João L. Isso. Mais ou menos. O Calamandrei, e aí ele tem uma posição importante, não tanto, veja, ele redige o Código de Processo Civil de 40, mas ao mesmo tempo, o que me preocupa mais não é a atuação dele dentro desse período, mas sim a atuação posterior, porque o Calamandrei vai ser um dos caras que vai se alinhar na vedação das reformas dos códigos. Dizendo, não era, é exagero. Só porque foi do fascismo não quer dizer que seja fascista. Mais ou menos essa é a defesa, né? Num texto chamado sobre as reformas dos códigos. Eu vou dizer, olha, realmente o Código Penal tinha alguns excessos na parte especial, mas também não era tudo isso. O Código de Processo Penal também teve algum se cedeu, o Rocco e o Manzini passaram um pouco do ponto, mas no fundo são diplomas acusatórios. A tese do Calamandrei é de que o Código de Processo Penal não pode ser, a reforma do processo penal, depois do fascismo, não pode se dar enquanto não se der do Código Penal, que por seu turno não pode se dar enquanto não se der da Constituição. Ou seja, quase como esperando o Godot, né? Vem ver reforma? Não, direito penal primeiro. E foi a mesma coisa no Brasil. No Brasil, o processo penal só, o Código de Processo Penal só veio depois do Código Penal. Só depois dele. O Calamandrei vai fazer uma espécie de defesa, dizendo, olha, se não fosse nós os juristas, claro, também ele participou, se não fosse nós os juristas seria muito pior. Ele vai... Eu vou citar o Calamandrei aqui sobre o Rocco, sobre o Alfredo Rocco. O Arturo é o irmão, que é o penalista. O Alfredo é o processualista civil que vira ministro da Justiça. O Rocco são dois. Sobre o Alfredo, ministro da Justiça. É uma sorte que essa obra de revisão possa ser cumprida por quem, como o atual ministro Alfredo Rocco, é autor de notáveis obras de direito processual civil e é então em nível de aperfeiçoar o projeto também do ponto de vista estritamente técnico e de torná-lo homogêneo no estilo e nas premissas teóricas. Isso é o Calamandrei escrevendo sobre o Código de Processo Civil. Uma sorte que teria o Rocco, né? Isso seria pior. Ele vai dizer que os juristas tiveram a salvaguarda do Estado de Direito, ela se deu a partir da atuação dos juristas no Estado durante o fascismo. Mas, atenção, essa defesa que ele faz dos juristas, nesse período, é a mesma crítica que depois lá adiante, no prefácio à obra do Lopes de Ognati que eu citei ontem, ele vai dizer que não havia legalidade. Mudou o período, não é que mudou o pensamento, mudou a exteriorização. Num período o Rocco garantiu a legalidade, depois não tinha legalidade, porque mudou o regime político, é preciso prestar contas com a nova democracia italiana. O Calamandrei é um cara difícil de ser interpretado, mas algumas coisas você consegue seguir nas pistas. Ele vai dizer também que esse Código de 40, o Código de Processo Civil de 40, ele segue o Código de 1865 e, portanto, seguia a tradição liberal e, portanto, não precisaria ser modificado. Tanto assim, o Código de Processo Civil continua em sua quase integralidade. Um largo período de tempo. Então, o Sbricoli, que eu falei que é um dos grandes historiadores do sistema penal, ele vai dizer, olha, existem juristas engajados do regime e os alienados, que são esses do tecnicismo. O problema é que os alienados do tecnicismo construíram as coisas, que os radicais não fizeram. Enquanto o Maggiore estava
bradando e fazendo elogios à Alemanha nazista, os caras estavam construindo o sistema. Esses eram os que salvaram. Veja só a incongruência. Não é? É melhor fazer um código fascista do que falar que a Alemanha é boa. Então é do plano material para o plano do enunciado de pensamento. Os códigos Rocco vão até 1955 sem ser tocados. Mais de uma década de sobrevivência. Muito por conta da atuação de um grupo de juristas bem importante. Esse grupo de juristas, eles são capitaneados por um autor chamado Remo Panahin. O Remo Panahin funda uma revista chamada Archivio Penale. E nessa revista trabalhavam vários autores importantes, como o Giuseppe Leone, o Túlio Delogu, que é um autor de direito penal bem significativo, o Sabatini, no processo penal, e todos eles vão escrever contra as reformas, o Alfredo de Márcio também. Mas o grande autor, o grande responsável por barrar as reformas é o Leone, que ainda inclusive era inimigo do Carnelucci, por conta de disputas de posicionamento teórico. Mas o Leone depois vira senador. Mas veja o que diz o Leone sobre os códigos, isso é representativo do pensamento da época. Num texto chamado problemas contingentes de reforma, da reforma, alguma coisa assim. Está publicado numa coletânea de artigos dele. Ele diz assim: sem a pretensão de resolver profundamente o problema, o Código de Processo Penal não foi marcado por nenhuma inspiração política particular. Em decorrência disso, não se pode dizer que seja expressão de uma corrente política autoritária. Leone. Então, talvez o grande, depois do Carnelucci, especialmente do Carnelucci, grande autor, disputava com o Carnelucci o título de grande processualista. O Carnelucci acaba sendo o professor da primeira cátedra de processo penal na Itália, em 38, na Roma. E isso leva o Giuseppe Leone a mover um ódio pelo Carnelucci. Mas, sem sombra de dúvida, aqui havia um certo compartilhamento de ideias em torno das questões, embora o Carnelucci não tenha expressamente dito o que disse o Leone. Mas é um papel importante desempenhado pelo Leone no sentido de capitalização simbólica de todos esses autores em torno de si. O Remo Panahin é um autor considerado tecnicista, mas que vai fazer uso de todos os conceitos herdados ali da escola positiva. Ele vai dizer, olha, o Código de Processo Penal italiano, ele não foi feito como o Código de Processo Penal alemão, por isso ele é democrático. É aquele velho jogo, né, da comparação com a Alemanha. Você pega o que é de pior em termos de supressão de garantias e tudo que se fizer do outro lado tá legal. Você tem ideia, no pensamento desse autor, eu achei um texto bem interessante, um discurso na Sociedade Italiana de Medicina Legal. Ele vai defender o uso da narcoanálise como prova. A narcoanálise estaria em primeiro lugar, ela estaria na base de interesses públicos. Mas olha o que ele vai dizer. A narcoanálise seria do interesse do próprio imputado em provar a sua inocência. Por que você não faz se você fala a verdade? Né? Por que cala se falas a verdade? Não fala processo de júri? Como já... Veja, não sei se aqui vocês ouviram falar disso, mas tem algumas delegacias no Rio Grande do Sul que oferecem a chance do acusado fazer o teste da verdade, que ele já se livra do processo, senão ele vai ser investigado. Então, se você quiser fazer então o teste da verdade, você faz e já se livra, é uma opção. E ele diz assim, não, é melhor ainda, para tornar mais eficiente e sério o processo, a narcoanálise tem que ser feita nas testemunhas também. Economia processual. O Panahin é o chefe redator dessa revista. Então, comparado nesse tecnicismo politizado
pelo positivismo. O Delogu tem um artigo importante chamado Elemento Político no Direito Penal, ele fala exclusivamente do direito penal e defendendo o fato de que o Código Penal fascista, esse que você manifestar pensamento contra o Estado é conspiração política, esse mesmo, e que não tinha nenhuma motivação ideológica, não é nenhum elemento político dentro. Então, o Panahin, o Leone, de novo, vai aparecer por diversas vezes sustentando a apoliticidade do código. E aqui, de novo, eu venho com o Leone. O Leone, talvez o melhor texto dele sobre a reforma seja o chamado A Ciência Jurídica Penal nos Últimos 20 Anos. É um texto de 1945. Nesse texto, o Leone diz assim: os penalistas italianos nas 2 décadas do fascismo restringiram, com o espírito da mais corajosa independência, quaisquer tentativas de infiltração de elementos políticos no tradicional sistema penal, o qual, por efeito dessa atitude, permaneceu, ao menos em suas grandes linhas, a salvo de toda contaminação política. Então, nós estamos a lidar aqui com uma disputa sobre a politicidade ou a politicidade do código, que redundou com que nós tivéssemos uma permanência inusitada em termos de duração de um código altamente refratário a postulados democráticos. O Cordeiro, o Fernando Cordeiro, vai justificar dizer, olha, que as máquinas repressivas elas são difíceis de serem reformadas. Porque implicar a reforma de processo penal implica na reforma de um metabolismo social mais profundo. Isso são as palavras do Cordeiro. Isso é uma continuidade liberal, segundo o Leone. Como é que se constitui a estrutura do Código Rocco? Essa estrutura que eu vou trazer para vocês é exatamente a mesma do nosso código. Eu vou dizer aqui, vai ser aqui no Brasil. Eu vou começar de novo, continuar aqui pelos italianos. O Código de Rocco, os dois, eles começam a ser elaborados em 1925, são finalizados em 1930. E todo o trabalho está documentado, né? Inclusive os debates parlamentares estão na coletânea do volume 1 ao 12. Volume 1 ao 12. Do 1 ao 7 é o direito penal, do 7 ao 12 é o Código de Processo Penal com os debates parlamentares. Ali muita coisa é interessante de ser analisada. Qual coletânea? O projeto de reforma do Código de Processo, de Direito Penal e Processo Penal. Você não precisa... Aqui talvez tenha algum outro volume espalhado, aqui na biblioteca da USP. Eu talvez consigam permissão para chegar perto do livro. Porque, alguns difícil, a biblioteca, alguns textos que são raros, eles não conseguem difícil acesso. Mais ou menos como já dizia Humberto Eco. O fato é que o Rocco usa uma sacada genial. Ele diz assim, eu não quero fazer um novo código, eu quero fazer uma emenda. Eu falei emenda, né, arrepia, você pode se arrepiar. Não é uma emenda, é uma emenda. Uma emenda é algo novo, você chama de emenda porque você não pode dizer que quer mudar tudo. O cara fala mudar tudo, né, você já causa um estranhamento. O que ele consegue? Diferente do Brasil, o parlamento italiano não foi fechado nesse período, né? Em 40 não teve debates parlamentares, por óbvio. No caso italiano nós tivemos, então o material é mais rico. Mas o que o Rocco propõe é uma lei delegada. Ele consegue uma lei delegada em branco. Tinha parlamento, mas dane-se, porque era uma lei em branco, cheque em branco pro Rocco, pro Manzini. Depois, claro, foi submetido à apreciação. Mas, diferentemente do Brasil, em que o Getúlio Vargas já nomeia o ministro Francisco Campos para fazer os códigos, aqui houve uma concessão. E essa comissão, além do Rocco e do Manzini, era composta pelo Eduardo Massari e pelo Enrico Ferri. De novo, né? Não, o fascismo, o positivismo não tiveram nada a ver. O único que lutou, esse é o cara de tirar o chapéu, Luigi Lucchini. O tratado de processo penal dele, elementos de direito processual penal.
Esse é o cara que para brigar no parlamento contra esse tipo de... Esse é a encarnação, né, da ideia de resistência, de manter vivo um ideal. É óbvio que ele perdeu, é óbvio, mas essa é o papel no juízo comprometido. E além dessa composição, foi nomeado o presidente da Corte de Cassação, Mariano D'Amelio. Posteriormente, quem dá uma mão profunda para a aprovação desse projeto é o Alessandro Stoppato, senador, que é um cara muito influente e vai dar seguimento tranquilo a esse projeto. Diz assim, eu gosto muito quando o Cordeiro escreve sobre o Manzini, porque tem umas coisas geniais aqui. Né? Olha só o Cordeiro dizendo: Manzini, homem de ordem, raivosamente partidário da tradição inquisitorial italiana. Porque lembra que eu disse, olha, esse liberalismo é o que conviveu com o sistema, com a ideia do processo misto. É esse liberalismo, né, que vive o Código Napoleônico. Ainda, Cordeiro sobre Manzini, penalista de mão pesada, informadíssimo sobre minúcias, nostálgico dos métodos inquisitórios, homem de ordem. Então, o Cordeiro porque depois do período em que se discute uma reforma profunda, já na década de 60, o Cordeiro, no esboço do projeto Carnelucci, o que mais bate no Carnelucci, que faz uma investigação preliminar inquisitorial, é o Cordeiro, um jovem com 30 anos. É um verdadeiro espancamento. Isso está numa coletânea dos encontros de Lete e de Pelágio. São 2 tomos sobre discussão sobre processo penal, sobre reforma, e não esse inferno que tem na audiência pública para debater nada. Isso aí não é, mas enfim, é uma missão cruel. Nesse aspecto, olha o que diz o Cordeiro sobre o Código. Alfredo Roque e Vincenzo Manzini desenvolveram em lógica quadrada o assunto cripto-inquisitório do Velho Texto. O Velho Texto são as ordenações de 1670. Vigiando impiedosamente aquele semi-garantismo. Não falta uma rude moralidade na operação. Eis o que significa processo misto para ser coerente. Isso vale para todos que falam do sistema misto. Aqui no Brasil hoje, o sistema é misto. O inquérito é inquisitório e depois vira acusatório. O único erro aqui, só tem 2 erros. O inquérito não é processo e 2, o acusatório não é acusatório. Então errou tudo. Diz o Cordeiro: perde o humor quem lê os trabalhos preparatórios. É fantástico que o Cordeiro, quando ele expõe muito... Não, eu gosto disso, é honesto, mas... É como se ele estivesse no oral, né, expondo aquilo que ele tá sentindo. Qual é a justificativa que o Rocco faz ao parlamento para poder aprovar? Agora a gente vai começar a ver que o Francisco Campos não era tão original assim. Né? Ou seja, ele tem uma inspiração além-mar, vamos dizer assim. Na exposição ao projeto preliminar, equivalente à exposição de motivos. Projeto preliminar, não da versão definitiva. Obter a máxima celeridade. Mas isso aí está na pauta do dia. Obter a máxima celeridade dos procedimentos de forma compatível com as exigências da justiça. Eliminar todas as superfluidades. Combater as causas e as manifestações de capciosidade. Opor-se à degeneração acadêmica. O Código Sarney ali, né? Ou teatral das discussões. Eu tinha um limite para o advogado falar, e se ele não falasse, caçar a palavra, não terminasse. Não muda muito. Acrescer o prestígio e a seriedade à defesa. Punir as fraudes e as temeridades processuais, impedir as impugnações infundadas e elevar a autoridade do juiz e restituir ao Ministério Público as funções que lhe são próprias, fazer com que a justiça substancial seja sempre precedente sobre a justiça meramente formal. É o substancialismo. Democracia substancial, democracia substantiva,
E aqui, no plano do processo, é quando o plano do direito material ele tem que superar sempre qualquer obstáculo formal.